Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 53 de estudo do Espiritismo nível básico. Nós fazemos nessa sequência de vídeos a leitura do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou com perguntas e respostas. Ele fazia as perguntas e recebia as respostas da espiritualidade. Bom, nosso objetivo, então, é ler o Livro dos Espíritos, do início até o final. E nós já estamos na aula 53. Isso significa que já passamos por 52 aulas. A primeira aula fala sobre o que é o Espiritismo. Então, se você não conhece o Espiritismo, está começando agora a conhecer o Espiritismo, é muito recomendável que você assista a primeira aula, que conta um pouquinho de como tudo começou, fala um pouquinho sobre quem foi Allan Kardec. E a segunda aula, também muito interessante, fala sobre Evangelho no Lar, que é um tema muito importante e importantíssimo também para que você, como estudante, comece a colocar em prática a leitura do Evangelho na sua casa, dentro do seu lar. Nem que faça você sozinho, mas faça. É muito importante para garantir a harmonia, a garantir a sua vibração, a vibração da sua casa melhor, mesmo que os outros não façam. Faça no seu quarto, como orientou Jesus, no silêncio do seu quarto, né? Faça a sua leitura, seu pensamento, sua oração, quantas vezes você quiser. E essa orientação toda a gente faz lá na aula 2. Como fazer o Evangelho no lar. E aí depois nós viemos, aula 3, aula 4, lendo o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ler mais algumas perguntas do Livro dos Espíritos e vamos iniciar um livro novo de abertura. A gente sempre, antes de ler o Livro dos Espíritos, a gente lê um livro, uma página de um livro de abertura. E hoje a gente vai fazer a nossa abertura, começando então com o livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Muito bem. Então, hoje nós vamos ler no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler uma página, a primeira página, com o nome O Tempo. Esse é o título dela. E depois nós vamos para o Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9, falando sobre a intervenção dos espíritos no nosso mundo corporal, onde nós estamos agora. Né? Como é que eles interferem? Interferem para bem, interferem para mal, já vimos isso nas aulas anteriores, né? E como é que isso tudo funciona? Hoje nós vamos dar continuidade nas perguntas de Kardec sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Bom, bora lá então. Vamos começar então pela leitura do Caminho, Verdade e Vida na página O Tempo. Muito bem, vamos então para a leitura de Caminho, Verdade e Vida na página O Tempo. Tem uma citação então, começa com uma citação de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, patrão senhor o faz. E aí é o texto, então, agora de Emmanuel. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção, constituindo a criação universal patrimônio comum. É razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação,
importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda a parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia, iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então é isso, pessoal. Uma belíssima página, né? Aqui citando Paulo, né? Paulo aos Romanos aqui. E justamente esses ditados populares só nos atrapalham, né? A gente tem que parar. Sempre que a gente ouvir um ditadinho popular, as frasezinhas que vêm no automático, né? Que fala no ditado popular, coloque logo um bloqueio e pare para pensar, será que está certo isso? Porque normalmente, quando vem na forma de ditado popular, tem um ou outro que são bons ditados. Mas a grande maioria é coisa do passado, pensamentos coletivos que só atrapalham a vida da gente, né? Matar o tempo, por exemplo, dá a impressão de que fazer algo para gastar o tempo, queimar o tempo, e queimar no sentido de jogar fora, né? Fazer ele passar rápido. E esse é o grande tema aqui que nós lemos hoje, né? A gente tem que aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Lembrando que na espiritualidade tem uma fila de espírito querendo reencarnar, pedindo para reencarnar, porque sabem que nós estamos num momento de virada, de transição planetária. Nosso planeta ele vai subir para um outro nível espiritual. E quem não tiver se adequado, quem não tiver fazendo bem, trabalhando pelo bem, quem não tiver pago ali as suas, pelo menos grande parte das suas dívidas passadas, né? E não tiver com uma vibração adequada que se encaixe com a vibração planetária nova, não vai ficar aqui nesse planeta, vai ser levado para um outro planetinho, pré-histórico, antigo, para começar tudo de novo, como fizeram os egípcios quando vieram para cá de capela. E, bom, outro ponto que me chama a atenção aqui nesse texto, né, é um ditado popular que se fala muito, que é: temos que aproveitar a vida, né? E para a maioria das pessoas que fala isso, temos que aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Para a maioria deles é cair na gandaia, ir para bagunça, bebida alcoólica e por aí vai. Para a maioria das pessoas, infelizmente, aproveitar a vida ou aproveitar o tempo que tem em vida é isso. Né? Ir para a beirada do lago, ir para a beirada da piscina, ficar o dia inteiro na beirada do lago, o dia inteiro na beirada da piscina, sem fazer nada. Sem estudo, sem oração, ou seja, não dedicam nada ao Senhor, como disse Paulo aqui. Dedicar o dia ao Senhor, a Deus. E o que significa isso?
dedicar a seu processo de evolução. Né? Fazer o dia render, fazer o dia ser um dia bom, produtivo, aproveitar o dia é, acima de tudo, fazer o seu processo de crescimento e evolução individual, achar o seu ser interior. Você pode e deve fazer meditação, pode ficar na beira do lago, com certeza, desde que num processo de meditação por algum tempo. Depois, trabalho no dia a dia, ajuda, caridade, estudo constante. O ser que quer evoluir, todo espírita tem que saber disso, né? O ser que quer evoluir precisa ler, precisa estudar. Então, leitura, leitura, releitura e aprendizado da sabedoria. Constante, processo constante, que é o que nós estamos fazendo aqui. Bom, então, importante, a partir de hoje, toda vez que ouvirmos aproveitar o dia ou aproveitar o tempo, tem que vir na nossa mente um livro, uma boa leitura, um bom estudo, né? Um bom vídeo no YouTube que nos dê profundidade de conhecimento e nos ajude a pensar juntos. Então, essa é a lição de hoje. Vamos anotar no caderninho, né? E tirar esse grande aprendizado aí, aproveitar o nosso tempo. Porque nós temos aí um tempo para nos provarmos como capazes de continuar nesse planeta. Só vai continuar nesse planeta quem tiver com uma vibração adequada, equilibrada, quem estiver vibrando no bem e se mostrar capaz de seguir, então, reencarnando nesse planeta. Lembrando que nós vivemos num constante ciclo de reencarnações, né? Não é imediato, a gente sobe para a espiritualidade, fica na espiritualidade um tempo, evolui também na espiritualidade, depois a gente desce de novo, mas os grandes aprendizados, as grandes provas são aqui embaixo, na matéria. Ok, pessoal, com relação a Caminho, Verdade e Vida, lemos essa bela página aí de Emmanuel. E também a citação de Paulo aos Romanos. Agora vamos para o Livro dos Espíritos de hoje. O Livro dos Espíritos de hoje vai num assunto aqui chamado possessos. Possessos, possessão, né? O que é isso? Existe, né? Isso, né? Ele está falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, no mundo da matéria. Os espíritos vêm até aqui, já lemos nas últimas aulas que eles falam, dão ideias para a nossa cabeça. Tanto pode ser um espírito bom falando uma ideia boa, como pode ser um espírito querendo atrapalhar, né? Querendo provocar coisa ruim. E aí cabe a gente identificar, como nós já falamos anteriormente, e tentar frear isso. Ok, hoje então, vamos começar então na perguntinha 473, dentro de possessos. 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrigar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Então é aquele conceitozinho que se vê muito em cinema, televisão e tudo, sobre possessão mesmo, né? O espírito entrou dentro do corpo do outro, né? E aí os espíritos respondem aqui, ó. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo
até o termo fixado para a sua existência material. Bom, então ficou bem claro aqui, não existe possessão do tipo tomar o lugar, entrar no corpo e tomar o lugar do outro. Não existe isso, segundo os espíritos. A gente vê muito isso em cinema, muito isso aí em vários locais. Não existe. Tá? Nós vamos falar mais para frente, provavelmente. O que existe é os espíritos se aproximarem quando há semelhança, similaridade de gostos, mesma vibração, espíritozinhos que estão vibrando na mesma o espíritozinho encarnado e o espíritozinho não encarnado, desencarnado. Estão na mesma vibração. São espíritozinhos que gostam ali das mesmas coisas, né? E aí ocorre aquela sintonia. E naquela sintonia, o espírito desencarnado, se for um espírito não elevado, ele pode acabar colocando ideias na cabeça daquele ser, daquele espírito encarnado, né? E através das ideias, de fascinação, de tentar, por exemplo, elevar o ego do indivíduo. Olha, vamos fazer isso, você é muito bom nisso. É assim que atuam, tentando enganar, tentando colocar o ego para cima. Então tem muita fascinação. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Né? E dessa forma ele vai dominando, ele vai perturbando, ele vai tornando aquele espírito com um pensamento turvo, pesado, confuso, né? E aí ficam aqueles sintomas, né? De que aparentemente parece que as decisões não são daquele próprio ser. Porque aquele ser acabou aceitando e deixando. Mas os espíritos deixam claro aqui, olha, a decisão do que fazer cabe ao espírito encarnado. Ou ele vai aceitando e vai deixando, ou ele coloca os seus limites, seus controles. Como a gente vem falando aqui desde o início das nossas aulas. Né? Pré-cortex ligado o tempo inteiro, ou seja, racional. Pré-cortex é a parte do nosso cérebro que raciocina, que coloca as decisões em funcionamento. Vou fazer ou não vou fazer? Sou eu que decido. Sempre, o tempo todo. Tá? Bom, 474. Desde que não há possessão propriamente dita, Kardec entendeu. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo a se achar subjulgada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Boa pergunta, excelente pergunta aqui de Kardec, hein? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Nós estamos falando um pouquinho sobre nesse sentido, né? Ou seja, a indução, magnetismo, com todas as mensagens ruins sendo criadas simultaneamente em grande quantidade, acabam tornando, então, o ser mais fraco, digamos assim. Ele acaba sendo não possuído diretamente, substituído, não. Mas ele acaba sob o controle daquele ser perturbador, né? Aquele ser que não quer o bem dele, digamos assim. Mas é preciso. Aí continuam os espíritos. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso, saibas, que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. Muito bem, os espíritos falam aqui, olha, muitos casos são casos de medicina. Não são casos nem de espiritualidade, são casos até de medicina. Problemas físicos que causam alguns problemas epiléticos, por exemplo, né? E que precisam, então, de uma atuação, intervenção física. E outros não, tá? Outros não. Outros exigem realmente um trabalho de espiritualidade, né? E aí é recomendável, sim, que vá numa casa espírita, numa boa casa espírita, tomar passos energéticos e tudo, para poder se elevar como ser e afastar o espírito que está ali tentando
tomar conta, tentando subjugá-lo, né? Podemos dizer assim. Continua os espíritos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus, por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimido a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, pessoal, um aprendizado muito interessante que eu acho que a gente não tinha ainda comentado, tá? Não existe demônio, não existe diabo, religião espírita, não existe. Só existe um Deus supremo. Não existe uma contrapartida, um dualismo, né, do bem contra o mal. Não existe isso. O Deus supremo é Pai de todos. Existem espíritos que não compreenderam ainda isso, que estão num estado de imperfeição muito grande. E esses espíritos, em sua imperfeição, em sua perturbação, né, que não perceberam ainda a necessidade e a beleza de se elevarem como seres, crescerem, evoluírem, seguindo o caminho de Deus, a felicidade que vão sentir se continuarem seguindo sempre o caminho do bem é imensa e gradativa. Né? Já aprendemos isso no Espiritismo também. Então, importantíssimo aprendizado. Não existe demônio. Tá? No Espiritismo existe Deus. Acima de tudo e apenas Deus. Os outros todos somos filhos de Deus, criados por Deus. Alguns um pouquinho mais elevados, outros mais ainda, e alguns outrozinhos estão lá embaixo, começando a sua jornada. Mas não ficam lá para sempre. Não são espíritos maus que foram criados maus e vão ser maus o tempo inteiro. É isso que eles falam aqui. Não. Estão subindo gradativamente, vão chegar lá como todo mundo, como todos os espíritos. Questão 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Resposta: sempre é possível. A quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então essa é a questão. Vontade firme, fé em Deus. E aí o exercício das práticas espíritas. Oração constante, oração, prática de bondade, positividade espírita, que a gente ensina aqui no canal constantemente. Positividade é pensamentos bons o tempo inteiro. O tempo inteiro. É gradual. Ah, mas eu não consigo. De vez em quando me vem um pensamento ruim com relação a essa vizinha chata. Não. É gradual. Pode ser que na primeira semana não consiga, mas você vai tirando, vai afastando. E a gente tem aqui no canal uma série de vídeos que fala sobre pensamentos positivos, controle do seu pensamento, orar e vigiar. Falamos sobre subconsciente também. Então, inscreva-se se você não está inscrito, deixe seu like e comente também. É sempre muito bom quando vocês comentam, que aí eu posso responder. Com muito carinho e muito gosto. E aí, pessoal, então é isso. Essa questão também traz muito aprendizado, né? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a julgo. Mas, pessoal, também uma outra prática muito importante, né? Muito boa, é dar uma passadinha com frequência numa casa espírita, né? Para tomar um passe. No passe é dado um choque anímico, que a gente chama, né? Que é a mão sobre a cabeça, e aí afasta na mesma hora qualquer tipo de presença. Né? E existem sessões mesmo próprias para isso, para conversar,
com o irmãozinho que está próximo ali e tentar ajudá-lo também a seguir o caminho correto, sempre com muito amor, com muito carinho e ajudando a você também. Então, a frequência, inclusive, não deixe para ir quando estiver ruim, né? Ah, eu estou me sentindo muito mal, hoje eu vou. Não, não, faça isso uma frequência. Vá com frequência. Ah, mas na minha cidade não tem. Na minha cidade não tem. Então comece a estudar espiritismo. Quem sabe você até funda na tua cidade, não é? Uma casa espírita, depois de bastante estudo completo da doutrina espírita. Mas é esse o caminho, pessoal. Tá? Mas, independente disso, se tem ou não, né, faça as suas orações com frequência. Questão 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjulgado não perceba, sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Ótima pergunta também. Né? Falamos um pouquinho sobre ir na casa espírita por causa disso. Porque, às vezes, a pessoa não consegue. Né? E na casa espírita aí é feito todo um ambiente com a espiritualidade atuando também. Isso fica muito mais fácil. E aí, continuando aqui na resposta, então. Agora a resposta dos espíritos, né, sobre a pergunta. Sendo ela um homem de bem, um homem, uma mulher de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Coração. Apele para o concurso dos bons espíritos. Por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjulgado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Então, pessoal, tem aquilo que nós falamos sempre da vibração, né? É boa vibração, pensamento positivo, energias boas. Se a pessoa está vibrando com o bem, sempre fazendo bem, com pensamentos bons, forma uma boa vibração. E essa boa vibração que você forma em volta de você é o que eu sempre falo, e aqui reforçado pelo Livro dos Espíritos, né? Permite que os bons espíritos cheguem e impede que os espíritos ruins se aproximem. Né? Porque você está ali com uma coraça ali de energia positiva, energia boa, de amor, de paz, união com Deus constante. Não tem que ter medo de nada. Tá? E amor a Deus constante, elevação espiritual. Ah, mas eu ainda erro. Ah, eu erro de vez em quando, é normal. Todos nós estamos em evolução. Um erro de vez em quando, um erro pequeno, lógico, não vai cometer um erro grave, mas erros pequenos é normal. Então, mas cada vez mais na retidão, reconhecendo os erros. Isso, e só o fato de você reconhecer o erro já é um ponto maravilhoso, porque te permite corrigir na próxima. Na próxima, evita. E vamos sempre em frente, com o pensamento em Deus, com o amor e com a compreensão que nos é passada pelo Evangelho de Jesus e pelo Livro dos Espíritos. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos, né? Então vejam que é um livro de 1857, tá? Então se falava na época muito de exorcismo e coisas desse tipo aí, que hoje em dia, graças a Deus, aí em menor uso, né? Porque, bom. E aí a resposta dos espíritos: não.
ou seja, não servem para nada, né? Estes últimos riem, ou seja, os espíritos riem, os espíritos maus, eles chamam de espíritos maus, mas a gente sabe que são irmãozinhos nossos, são irmãozinhos, são sombrinhas, nós somos sombrinhas também, somos, perante Jesus, todo mundo é sombrinha, tá? Alguns mais escurinhos, outras mais clarinhas, mas todos nós estamos em evolução. Temos que reconhecer isso. Porém, os espíritos respondem então, não, estes últimos riem, esses últimos são os espíritos, né, que tentam obsidiar, tentam perturbar, digamos assim, de alguma forma, né? Esses últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério, né? Mas acabou a resposta dos espíritos, né? Eu só vou fazer um comentário de que, olha, mas chegando um espírito firme, com fé, com amor a Deus, sem inventar práticas miraculosas, né? Mas simplesmente mostrando amor, mostrando retidão, é possível afastar os espíritos. E é como é feito nas casas espíritas, sobre um ambiente todo preparado pela espiritualidade, com muito amor. E aí, dessa forma aí, é feita, então, a maioria das ações. Tá bom? Muito bem. Vamos para 478. Muito bem. Questão 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas, qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Boa pergunta de Kardec, né? Resposta: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo em vendo que nada consegue. Afastam-se. Então, excelente pergunta e excelente resposta. Perfeita, né? Deixando claro para nós, olha, se você vai aceitando tudo que entra na tua cabeça, falando de supetão, tudo que colocam na tua cabeça, você está dando motivo para que o espírito continue insistindo. Né? Eles acham graça, como já falaram aqui os espíritos, né? Eles acham graça. Quando eles falam alguma coisa, você repete, aí causa um problema de família, por causa de alguma coisa que não veio nem da tua cabeça, nem dos teus pensamentos. Né? Foi sugerida, injetada e você falou de primeira. Por isso é que eu digo sempre aqui, já falei várias aulas, né? A orientação de evitar o repente, evitar o supetão, como se fala, evitar o improviso. Né? Nada improvisado é bom. Todo bom trabalho é o trabalho pensado, raciocinado, sempre. Por isso, sempre pare para pensar. Né? Silêncio. Quando não souber o que responder, o que falar, é melhor silenciar. Pensa um pouco, faça silêncio e aí depois responda. Mas nunca responda a primeira coisa que vem na cabeça. Jamais. Jamais. Tá? E isso, em parte, responde aqui, porque justamente o que os espíritos falam, cansar-lhes. Porque quando os espíritos veem que eles falam, né, eles mandam as mensagens, os pensamentos, e você ignora, porque você está na tua retidão de fé, você sabe que o caminho que tem que seguir é o caminho de Jesus, né, o Evangelho de Jesus, com o Evangelho espírita também direcionando, né, os dois juntos, mostrando o teu caminho, a tua jornada, né? O Evangelho de Jesus com o conhecimento espírita direcionam, explicam, nos mostram o caminho correto a seguir. E aí, a tua razão noética interior, a razão que nós temos dentro de nós, né? A nossa consciência que está guardadinha, ela é capaz de escolher corretamente, inclusive as palavras, do que falar e o que não falar, e o que pensar e o que não pensar também. Essa foi a 478. 479. A prece é meio eficiente para curar da obsessão? Resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio
Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, excelente resposta dos espíritos e que nos trazem vários aprendizados. Primeiro, a prece é excelente para ajudar, é um auxílio poderoso, é uma forma da gente se conectar com Deus, mas eles dizem aqui, faça a sua parte, porque o que Deus quer sempre é que nós aprendamos a fazer a nossa parte. Se o espírito obsidiador, né? Se o espíritozinho que está chegando até você está conseguindo chegar até você, é porque você está permitindo, você está numa vibração próxima dele. Você está indo para locais ruins, locais de baixa vibração, né? Então pare para verificar onde é que eu tenho andado, o que eu tenho assistido na televisão, com quem eu tenho falado, que tem de repente me transmitido carga negativa, né? Lembrando sempre da maledicência que já falamos em vídeos anteriores. A maledicência derruba a vibração de todos, de quem fala, mas de quem ouve também. Então, todo esse conjunto formam a tua vibração. Positividade ou negatividade? Quantas coisas positivas você fala no dia e quantas coisas negativas? Quem sai ganhando, né? E aí você forma a tua vibração. Formou uma vibração ruim, você facilita a chegada desses irmãozinhos aí que querem perturbar, que querem atrapalhar a nossa evolução. Então, faça a sua parte. Eu acho que essa é a lição que Deus quer em primeiro lugar. Agora, a oração auxilia, a oração, o conforto, porque a oração, acima de tudo, nos dá fé, nos dá conforto, nos dá paz interior para raciocinar. Então, a oração, quantas mais orações você fizer durante o dia, é sempre bem-vindo. E é isso, essa foi a 479. Vamos na 480 e aí a gente termina por hoje. Vamos deixar convulsionários para a próxima. 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios? Olha, Kardec usou o termo demônios de novo e os espíritos já falaram, não existe demônios. Não existe. Então, tira essa palavra e que ninguém ache que não é sombrinha. Todos nós encarnados aqui somos sombra. Sombrinhas, sombras, todos nós. Não tem um aqui que salve. Talvez poucos. Mas ninguém, do lado de Jesus, nem ninguém. Todos nós aqui somos sombrinhos. Comparados com Jesus, por exemplo. Então temos que tirar essas palavras, tá? Demônios e sombras, não. Mas Kardec fez. Kardec aqui falou que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho. Ele estava citando naturalmente aqui algo do Evangelho, né? E aí a resposta depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis à palavra. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdas, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Basicamente, o que os espíritos falam aqui é que
As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdas. Uma vez que se atenda apenas à forma, ou seja, que apenas, eu li e eu vou entender como está escrito, né? E aí os espíritos continuam. Se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria, né? Ou que se compreenda que aquilo ali é uma alegoria, é uma forma de se falar simplesmente. Muitas vezes dita, né? Dita por Jesus, dita por... mas dita porque era a palavra da época, inclusive, utilizada, que era mais comumente usada e que era fácil todos compreenderem. Naturalmente, Jesus, naquela época, não poderia explicar que, olha, esse é um espíritozinho que está ainda em crescimento, em evolução. Não cabia à época, né? Então, esse é um outro aprendizado espírita que nós fazemos sempre também, é que, olha, cada mensagem no seu tempo, cada mensagem na sua época. A mensagem do Primeiro Testamento foi para um povo que vivia aquela época do Primeiro Testamento, do primeiro Evangelho. Né? E a mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem mais nova para um povo mais avançado, falando de amor, falando de paz. Né? Naturalmente, dali para cá, nada mudou, a não ser com a luz do Espiritismo, que chegou através de Kardec, através do Espírito da Verdade, que trouxe todo esse conjunto aí de perguntas e respostas, esclarecendo, então, o mundo espiritual, que sempre existiu, digamos de passagem, sempre existiu, desde a época de Jesus, os apóstolos recebiam mediunicamente profetas, e isso temos escritos no Evangelho, mascarados, completamente ofuscados nos evangelhos ocidentais, naturalmente, mas nos evangelhos achados recentemente na Guerra-Mar, nos evangelhos achados no Mar Morto, em Qumran, tudo claramente lá evidencia como trabalhavam mediunicamente, constantemente, inclusive com Jesus junto, os discípulos de Jesus e os diversos outros profetas daquela época, daquele tempo. Né? E os primeiros cristãos gnósticos também seguiram o mesmo caminho. Bom, é isso, pessoal. Vamos encerrar hoje aqui na 480, uma belíssima aula com umas perguntas aqui esclarecedoras, né? E essa última pergunta, então, muito boa, que deixa claro para a gente, olha, a gente jamais deve ler e compreender ao pé da letra tudo que a gente lê. Né? Não é ao pé da letra, simplesmente. Temos que entender que Jesus e todos falavam de forma sempre figurada, sempre... E precisamos compreender dali o que se quis dizer de fato. Tá bom? Bom, é isso. Um beijo no coração de todos. Nos vemos na próxima aula.